Ao retomarmos as fases do desenvolvimento psicossexual, trata-se de uma resposta compreensível e adaptativa. O sujeito reconhece um objeto ou uma situação como ameaçadora e reage mobilizando energia psíquica e corporal para a autopreservação. Nesse sentido, ela cumpre função biológica. Essa concepção dialoga com o naturalismo que atravessa a obra freudiana, especialmente sob influência de Darwin, na medida em que a ansiedade participa da conservação da vida. Já a ansiedade neurótica apresenta caráter enigmático. Ela não se dirige a um objeto claramente identificável, ou, quando se dirige, o faz de maneira desproporcional. Em vez de proteger o organismo contra um perigo real, ela parece prejudicá-lo. Freud observa que essa forma de ansiedade pode manifestar-se como angústia livremente flutuante, como expectativa ansiosa constante ou como fobia. Aqui não se trata apenas de reação adaptativa, mas de um conflito interno que encontra na angústia sua via de expressão. A diferença fundamental entre medo e ansiedade, segundo Freud, reside na determinação do objeto. O medo refere-se a algo determinado, a ansiedade caracteriza-se pela indefinição do objeto. Esta indefinição aponta para sua origem intrapsíquica. A ansiedade neurótica não é desencadeada primariamente por um perigo externo, mas por exigências pulsionais internas que ameaçam romper o equilíbrio do eu. Essa concepção remete à primeira teoria da angústia, na qual Freud relacionava a ansiedade ao recalque. A energia libidinal não ligada transformava-se em angústia. Posteriormente, em 1926, Freud reformula essa posição e passa a conceber a angústia como função do eu, como sinal de perigo. Ainda assim, permanece a ideia de que, na neurose, a angústia está ligada a conflitos pulsionais e à ameaça que eles representam para a organização psíquica. Nas fobias, por exemplo, o objeto temido é substituto de um perigo interno. A criança pode temer um animal ou um espaço fechado, mas o que está em jogo é o conflito edípico e a ameaça de castração, conforme Freud demonstra no caso do pequeno Hans, Análise da fobia de um menino de 5 anos, 1909. O objeto fóbico funciona como deslocamento de uma angústia mais profunda. Assim, a ansiedade neurótica é motivada inconscientemente, ainda que o sujeito não reconheça sua origem. A ansiedade livremente flutuante, descrita por Freud nas neuroses de angústia, evidencia essa condição. O sujeito vive sob tensão constante, sem saber nomear o perigo. Aqui se manifesta o caráter aparentemente injustificado da angústia. Contudo, para a psicanálise, essa angústia não é sem causa. Ela está vinculada a conflitos recalcados, a exigências pulsionais e a ameaça de perda de amor ou de punição superegóica. Freud também observa que o mesmo estímulo pode provocar medo em um sujeito e não em outro. Isso indica que a ansiedade depende da interpretação psíquica da situação. O perigo não é apenas objetivo, ele é significado. A história do sujeito, suas experiências infantis e seus conflitos estruturam o modo como ele reage. Esta perspectiva é coerente com a metapsicologia freudiana, na qual o sintoma é sempre formação de compromisso entre pulsão e defesa. Ao aproximar ansiedade neurótica e neurose, Freud demonstra que a angústia pode ser tanto sintoma quanto sinal. Na histeria, na neurose obsessiva ou nas fobias, a angústia ocupa posição central. Ela denuncia a presença de conflito e indica que o eu está mobilizando defesas. A paranoia e outras formas mais graves revelam que, quando o conflito se intensifica, a ansiedade pode assumir contornos persecutórios. Portanto, a distinção entre ansiedade realística e neurótica não é meramente classificatória. Ela permite compreender a passagem do perigo externo ao conflito interno, do medo adaptativo à angústia, como expressão de repressão e ameaça pulsional. A clínica psicanalítica não generaliza a ansiedade, investiga sua significação singular. O que é medo para um pode ser angústia neurótica para outro. A escuta analítica busca o sentido inconsciente que sustenta essa experiência. A ansiedade, assim, não é apenas fenômeno afetivo, é operador clínico. Ela aponta para o lugar do conflito, para a ameaça de perda, para o risco de desamparo e para as estratégias defensivas do eu. Entender sua forma realística ou neurótica é compreender a posição subjetiva diante do perigo, seja ele externo, seja ele interno. Esta aula é parte de um percurso.
um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência,